Boa noite. Boa noite a todos os participantes desse webinário Dreger sobre perspectivas terapêuticas no paciente COVID-19. Meu nome é Gabriela Amorim, sou fisioterapeuta e atualmente trabalho no Dreger Academy. E ultimamente temos recebido uma série de questionamentos clínicos relacionados ao COVID-19. E por esse motivo, combinamos o Dr. Ari Serpa para participar desse webinário, para que as dúvidas sejam esclarecidas. Fiquem à vontade para enviarem suas perguntas para que o Dr. Ari possa respondê-las. Teremos cerca de 1 hora de discussão. Antes de iniciarmos, gostaria de reforçar que esse webinário é patrocinado pela Dreger Brasil e nós não exercemos nenhuma influência sobre o conteúdo da apresentação. Portanto, a responsabilidade pelo conteúdo da apresentação cabe exclusivamente ao seu autor. Hoje, nosso convidado é o Dr. Ari Serpa Neto. Ele é médico intensivista, PhD da Faculdade de Medicina pela Universidade de São Paulo, PhD do Centro Médico Acadêmico pela Universidade de Amsterdã, especialista em medicina intensiva e responsável na pesquisa clínica. Dr. Ari, seja muito bem-vindo. Bom dia ou boa noite para vocês aí. Vocês conseguem me ouvir? Estão me vendo direitinho? Consegue me ouvir, Gabi? Tá, perfeito. Sim, o áudio está perfeito. Bom, obrigado. Perfeito. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá, gente. Eu preparei não preparei uma aula formal, eu preparei alguns slides com pontos relevantes sobre essa discussão do coronavírus, baseado em algumas perguntas que a gente se baseou para fazer como forma desse webinário. Então, e vou tentar ser o mais conciso e direto em cada uma delas para que a gente tenha, no final, tempo para algumas questões da audiência e consiga debater um pouco todas essas questões do coronavírus. A gente acabou tomando um foco um pouco mais na área de ventilação mecânica, especificamente. Muitas pessoas vinham me pedindo e perguntando isso. A gente tomou essa oportunidade para falar um pouquinho mais sobre ventilação mecânica, mas também temos algumas perguntas relacionadas a outros tópicos para a gente discutir ao longo aí do webinar. Então, se o pessoal já quiser começar com as primeiras perguntas, a gente pode começar já o nosso plano. Eu vou soltar a minha tela também aqui. Então, só relembrando, como já foi falado, que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse em relação a essa aula em específico. Todo o conteúdo foi feito por mim, não foi feito, a empresa não teve nenhum tipo de influência, então ela é completamente baseada no que a gente tem na literatura. Então, acho que a gente pode começar com a primeira pergunta. Não sei se o pessoal está vendo, mas eu tenho ela aqui comigo. E, basicamente, o primeiro ponto que a gente tinha tirado para discutir é em relação à questão de um aspecto geral do coronavírus, né, do Covid-19, em relação ao H1N1, que muitas pessoas vêm fazendo. Você quer fazer essa pergunta, Gabi? Você está me ouvindo? Isso, doutora Ari, te ouço bem. Na verdade, essa foi a primeira pergunta que a gente recebe, que realmente do ponto de vista clínico mesmo, a gente pensar se a pandemia do Covid-19 seria mais crítica do que o surto que já houve de H1N1. Eu acho que aqui, então, o ponto para a gente discutir de uma forma bem simples, eu não sou infectologista, então não vou entrar numa seara que não é a minha, que não é a minha área de expertise, mas acho que a gente tem que ter em mente, primeiramente, é que no início a gente tinha uma ideia muito diferente do coronavírus, a gente tinha uma expectativa que o coronavírus fosse uma doença completamente diferente do que ela vem se mostrando. Então, obviamente, os dados que a gente tem do H1N1, principalmente do surto de 2019, do 2009, da pandemia de 2009, eles são muito mais elaborados do que os dados que a gente tem do coronavírus hoje, por conta, obviamente, do tempo que a gente teve para elaborar esses dados, coletar e testar os pacientes. Mas os dados avaliados hoje em dia, eles sugerem que a CFR, que a gente chama, que é a Case Fatality Ratio, que é basicamente a taxa de mortos pela taxa de casos reportados, pro coronavírus, hoje ela está girando ao redor de 2% a 3%, sendo que em grande parte dos países da Europa, ela chega próximo a 10%. Então, 10% dos casos que são reportados de coronavírus vão a óbito. E isso tem vários motivos que podem explicar.
enquanto que a CFR, assim, essa mesma taxa do H1N1 estimada em 2009, gira ao redor de menos de 1%, 0,1%, 0,2% depois de todos os casos reportados. Obviamente que essa CFR do coronavírus, espera-se que ela reduza se a gente aumentar a testagem, consequentemente a gente tiver um número maior de casos reportados e infectados no denominador, a tendência é que essa CFR do coronavírus diminui. Hoje ela é muito alta porque a gente tem uma política de testagem ao redor do mundo que prioriza o teste de pacientes graves ou pacientes que procuram um hospital e não a testagem de pacientes assintomáticos ou pacientes sintomáticos leves, como a gente está tendo aqui, por exemplo, hoje na Austrália, que ampliou os testes para pacientes com sintomas leves. Então, obviamente, quando a gente amplia esse teste, a expectativa é que 80% dos pacientes são assintomáticos ou sintomáticos leves. É provável que essa CFR também diminua, não fique nesse número que a gente está discutindo agora. A grande coisa que chama a atenção do coronavírus em diferença ao H1N1, e por isso que muitas pessoas acham que o H1N1 era muito pior, é porque o H1N1 tinha um acometimento maior de pacientes jovens, por vários motivos, mas foi um vírus que acometeu muito jovem, muita gestante, coisa que o coronavírus não parece estar fazendo. O coronavírus ele acaba afetando, tornando mais grave a doença em pacientes conforme a idade. Ela é um fator que a gente pode discutir outros fatores nas próximas perguntas, mas a idade é um fator que tem se mostrado em todos os estudos como sendo um fator chave para determinar o desfecho do coronavírus. Então, essa que seria talvez a principal diferença entre as duas condições, e por isso que, quando as pessoas pensam no H1N1, elas têm um trauma, pode-se dizer assim, maior, porque ele acabava cometendo muito mais paciente jovem, paciente que previamente não tinha nenhum tipo de problema, coisa que não é o padrão que a gente tem visto no coronavírus. Ótimo, doutor. Então, pensando exatamente nessa questão, né, dessas diferenças básicas do H1N1 para o Covid-19, a gente poderia já puxar o gancho e já pensar que seria, como que a gente poderia explicar, na realidade, né, essas pessoas jovens que não fazem parte do grupo de risco, se infectando e muitas vezes morrendo de Covid, que é algo que a gente vê que está bastante comum hoje em dia. Eu acho que aqui também é importante a gente ter, então, já começar a entrar na nossa discussão sobre problemas que o coronavírus ou que a pandemia tem gerando na medicina, né? Além dos problemas inerentes ao próprio vírus. A primeira coisa é que grande parte dos reportes mostram que a população jovem e sem comorbidade, obviamente ela pode ter a doença e ela está tendo a doença, como em qualquer outro tipo de doença, mas ela não é predominantemente a população que vem sendo afetada pelo coronavírus. Então, todos os grandes dados que a gente estuda hoje, o coronavírus ele é um vírus muito perigoso, principalmente em pacientes acima de 60 a 65 anos, com um incremento muito grande de mortalidade a cada um ano que você tem depois disso, e muito importante também em pacientes com comorbidades de base, principalmente hipertensão. A hipertensão vem marcando aí em muitos estudos como um grande fator de risco. E tem outros fatores que parecem ser proteção, mas que a gente ainda não tem como dizer isso, porque a gente ainda não tem dados suficientes. Então, por exemplo, o sexo masculino, comparado com mulheres, parece ser muito pior quando avaliada a gravidade dos pacientes. As coortes italianas de pacientes graves, elas chegam a ter 80% de pacientes graves do sexo masculino e não feminino. Existe uma teoria racional por trás disso, dos receptores de andrógenos, que podem facilitar a entrada do vírus na célula junto com o receptor ACE2, que é o receptor da enzima de conversão da angiotensina. Parece que esses dois receptores têm um papel importante na entrada do vírus. Então, essa é a hipótese que faz por que o homem, normalmente, ele é mais grave quando tem o contágio pelo coronavírus do que a mulher. Isso é uma coisa que está sendo reportada no mundo inteiro. A questão da idade ela é muito forte, e outra questão que tem sido reportada é essa questão dos pacientes jovens. Os pacientes jovens hoje no coronavírus, a gente tem entendido, e os dados têm sido discutidos dessa forma, é que a gente está vendo pacientes jovens ficando grave pelo coronavírus, porque a gente está vendo muito paciente jovem se infectando de coronavírus. Então, não é necessariamente uma desproporção na ideia de que é um vírus, uma doença que está acometendo muito mais o jovem. Não, na verdade, ele é um vírus que está acometendo muita gente, e, consequentemente, muito jovem, e, consequentemente, a gente está vendo muito jovem ficar grave. Então, essa é a grande diferença, talvez, dos outros vírus para o coronavírus. É a sua capacidade de disseminação e contágio. Então, existe um índice que é chamado de R0 e o REF, né, que são basicamente índices que determinam quanto que uma pessoa infectada pelo vírus é capaz de infectar outras. Então, por exemplo, para a influenza,
número que eles sugerem para o H1N1 é de 1,2, 1,3. Então, uma pessoa que se infecta pelo H1N1 é capaz de infectar mais ou menos uma pessoa, 1,5 pessoas. Enquanto que, quando a gente vê o coronavírus, isso gira ao redor de 2,8 a 3,3. Então, a mesma pessoa que era capaz de infectar somente uma pessoa, vamos arredondar, hoje, com o coronavírus, ela pode infectar até 3 pessoas. E o principal motivo disso é, primeiro, a grande afinidade do coronavírus pela sua capacidade de se disseminar, e uma das hipóteses é por essa afinidade ao receptor ACE2, e a outra é pelo tempo entre infecção e início de sintomas, onde o paciente fica muito assintomático, completamente assintomático, e ele não sabe que tem a doença, ele acaba infectando outras pessoas. Então, essa é uma outra coisa importante. Doenças que têm uma grande letalidade, que matam o paciente muito rápido, elas têm um potencial de infecção muito menor. O paciente fica assintomático muito rápido, ele logo procura o hospital, ou se isola, ou fica em casa, ou ele morre e não tem capacidade de infectar outras pessoas. O coronavírus ele tem um potencial de infecção grande, porque ele mantém um paciente assintomático por muito tempo, 5 dias, é a média, e principalmente porque 80% dos pacientes são completamente assintomáticos, então eles infectam todo mundo sem saber. Então, esse é um dos principais motivos dos isolamentos sociais, né? Não é para proteger necessariamente o indivíduo, é para proteger que esse vírus não se dissemine. Então, a grande diferença que a gente vê hoje do coronavírus em tudo na medicina, até que a gente tenha mais evidência, é isso. É uma doença que está infectando muita gente, então, consequentemente, está acontecendo muita coisa que a gente viu em poucas pessoas. Então, acontece uma mortalidade e uma gravidade em jovem alta, mas não porque ela é desproporcionalmente pior no jovem, mas sim porque ela, consequentemente, infecta em número absoluto muito mais jovem, então vai ter também em número absoluto muito mais óbito em jovem. Todas essas condições que a gente vai discutir, patologias microvasculares do COVID, etc., tudo isso tem um racional fisiológico, fisiopatológico muito grande por trás, ele tem que ser estudado, está sendo estudado, mas muitos especialistas me discutem que tudo isso pode ser um espectro que a gente está vendo por ter mais doença. Então, como a gente tem muita doença, a gente está vendo muitas coisas que aconteciam em volume menor, quando o volume de doença também era menor. É isso que a gente tem que tomar cuidado, é que muitas coisas que podem estar acontecendo podem simplesmente estar sendo um reflexo da gente ver muito mais pacientes do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente vai ver muito mais TEP, a gente vai ver muito mais infarto, a gente vai ver muito mais AVC, a gente vai ver muito mais encefalite, e não necessariamente, não estou dizendo que não é, mas isso tem que ser estudado, não necessariamente é porque o vírus vai causar especificamente isso nessa população. É sempre que a gente está vendo muita gente doente, que, consequentemente, pode ter um número maior de complicações. Então, isso tem sido muito discutido. Qualquer cenário que a gente vê, explodiu o número de casos de internação, explodiu o número de óbitos, comparado com coortes históricas dos anos anteriores. Então, a gente está vendo um número gigante de pacientes e, consequentemente, um número gigante de coisas que a gente antes não via. E aí se inclui, por exemplo, o óbito e a gravidade de pacientes jovens. Sem dúvida nenhuma, na literatura está bem descrito que fatores de risco exclusivos para a maior gravidade do coronavírus são a idade, a presença de comorbidades e principalmente a hipertensão. Talvez o sexo masculino tenha um papel nesse ponto. E também tem sido muito falado na presença de obesidade. Então, grande parte dos pacientes mais jovens que acabam indo por ventilação mecânica são pacientes que têm um IMC mais alto e que são pacientes obesos, que pode também justificar essa gravidade em alguns pacientes mais jovens. Então, esses são os fatores de risco que a gente tem hoje para a infecção e para a gravidade pelo coronavírus. Ótimo, doutor Ari. E ainda falando sobre essa questão de contaminação e essas diferentes formas de apresentação da doença, hoje tem se falado muito sobre os fenótipos dos pacientes com Covid-19, e aí a gente queria entender quais são as suas considerações em relação a esse tipo de classificação. Eu vou, então, começar a botar alguns slides. Eu peço desculpa que eu não vou fazer, então, exatamente na ordem os slides, mas a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode discutir. Então, o primeiro ponto, eu vou trazer para esse slide aqui primeiro, para a gente discutir, e é esse aqui. Então, acho que todo mundo deve ter, ou que trabalha com ventilação mecânica, viu esse editorial do professor Gattinoni da Itália. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, e que eu acho que é importante a gente discutir aqui, o que é síndrome do desconforto respiratório. Parece para muitas pessoas vai ser uma coisa banal, mas é importante a gente lembrar isso. Por quê? Porque os pacientes graves com coronavírus se apresentam com uma pneumonia intersticial viral e que 100% deles, se a gente for 95% deles, vão ter síndrome do desconforto respiratório pelos critérios. E até que a gente tenha uma nova discussão dos critérios de síndrome do desconforto respiratório, ou SARA, como a gente chama, síndrome do desconforto é diagnosticado e ela é classificada pela definição de Berlim, ponto final. Não existe outra classificação, não existe outra discussão. E a definição de Berlim hoje ela leva em conta oxigenação, avaliado pela relação PO2-FO2, a presença de um infiltrado bilateral difuso, avaliado pela radiografia ou pela tomografia de tórax, a presença
de um tempo que leve a uma relação causal entre o insulto, que é a infecção pela pneumonia, e o desenvolvimento da síndrome do desconforto, e a ausência de uma patologia cardiológica que justifique um edema por hipervolemia. Ponto. Isso é síndrome do desconforto. Por que eu quero ser tão enfático nisso? Porque tudo que vem sendo discutido hoje não faz parte da classificação de síndrome do desconforto. Isso é muito importante para a gente discutir os próximos slides. Síndrome do desconforto não leva em conta o padrão de infiltrado existente na tomografia. Se você tem mais o padrão radiológico, se tem mais colapso, se tem mais não aeração, se tem mais infiltrado intersticial. Isso não faz parte da definição de síndrome do desconforto. A complacência de um paciente não faz parte da definição de síndrome do desconforto. A gente pode discutir, em 90% das síndrome do desconforto tradicionais, a complacência é baixa, a tomografia de tórax apresenta áreas de não aeração e consequente colapso, tudo isso a gente pode discutir. Mas isso não é feito para diagnóstico e classificação de paciente com SARA. Tá? Até quando a definição de Berlim foi discutida em 2012, discutiu-se a inclusão da complacência no critério, como a gente tem discutido hoje, e ele não entrou porque ele não acrescentava poder preditivo à definição. Então, complacência não faz parte de diagnóstico de SARA. Discutiu-se a introdução de volume minuto ajustado pelo PCO2, que também não entrou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas hoje enxergam e falam isto não é SARA porque a complacência é normal. Complacência não faz parte de diagnóstico de SARA. Por que isso é importante? Porque quando uma pessoa fala que isso não é SARA porque a complacência é normal, ela joga no lixo toda a evidência que a gente tem de mais de 25 anos de pesquisa em SARA. E todos os estudos que a gente tem em SARA nos últimos 30 anos incluíram pacientes que tinham pneumonia viral, não por coronavírus, mas por outros vírus. Incluíram pacientes que tinham complacência melhor, e não necessariamente complacência mais baixa. Então, o que a gente está vendo hoje no coronavírus e que está exposto nesse slide, ele é um espectro da SARA que todo mundo que trabalha com doente de ventilação mecânica e síndrome do desconforto já viu. Todo mundo que viu um grande volume de paciente com síndrome do desconforto, viu aquele paciente que tem uma síndrome do desconforto que a gente chama de clássica, que é a síndrome do desconforto onde a gente tem perda de aeração, colapso alveolar, paciente que tem potencial, se necessário, de ser recrutado. E já viu aquele paciente que, quando você faz uma tomografia, ou até usa a tomografia de impedância elétrica, ele não tem colapso nenhum. Ele tem critério de SARA, mas o infiltrado dele é muito mais intersticial. Então, esse perfil, esse fenótipo que está sendo discutido hoje no COVID, ele já é visto para quem trabalha com síndrome do desconforto há muito tempo. E ele pode, sim, te ajudar a guiar um pouco da sua terapia. Mas ele não tem que ser utilizado para você fugir de estratégias que já estão bem estabelecidas. Então, isso eu acho muito importante. Esse trabalho do Gattinone aqui é interessante para a gente entender a fisiopatologia por trás. Então, ele definiu, ele sugeriu, e tem que lembrar, isso foi baseado em 16 pacientes. A gente tem mais de 10 mil pacientes randomizados em estudos relacionados a síndrome do desconforto nos últimos anos, e a gente não pode jogar tudo que a gente encontrou nesses pacientes no lixo em prol de um editorial de 16 pacientes. Esse editorial tem que ser utilizado de forma crítica para a gente entender algumas particularidades de diferentes pacientes, que, na minha opinião, não são necessariamente do COVID. A gente que trabalha com SARA já viu essas particularidades em outros pacientes. Então, ele chamou de perfil L, o fenótipo R, e eu não gosto de usar o termo fenótipo, eu vou explicar o porquê depois nos próximos slides, porque fenótipo demanda que é uma apresentação que tem um racional biológico por trás que explique, né, uma via biomolecular que explique aquele fenótipo. E a gente não tem isso aqui. Isso é basicamente uma subclassificação baseada em características clínicas. Então, essa classificação L, que ele chamou, é uma classificação daquele paciente que tem uma síndrome de desconforto, mas com complacência alta. Então, a complacência dele não é reduzida. Ele tem uma perda da regulação da vasoconstrição hipóxica. Consequentemente, ele tem um mismatch de ventilação-perfusão, o que justifica a hipoxemia, esse mismatch da ventilação-perfusão. E, consequentemente, como ele não tem tanto edema, ele tem um peso de pulmão, peso pulmonar mais baixo, e se ele não tem área de colapso, como nessa tomografia esquerda está mostrando, ele com certeza não se beneficia de níveis de PIP elevado e recrutamento. Em contrapartida, tem um outro perfil que ele chamou de subtipo H, seria aquele paciente que seria a síndrome do desconforto clássica, né? Então, seria aquele paciente que tem complacência reduzida, por quê? Porque ele tem edema alveolar, ele tem exudação alveolar, ele tem colapso alveolar, então ele tem a complacência pulmonar reduzida e o peso pulmonar aumentado. Vale a gente lembrar aqui o conceito básico do Baby Lung, né, que vale também para o coronavírus. Baby Lung é o tamanho de pulmão que a gente consegue ventilar.
Então, o Baby Lung recebe esse nome por quê? Porque nos pacientes que têm a síndrome do desconforto clássica, como essa tomografia inferior, eles têm uma área de não aeração pulmonar muito grande, que é uma área onde não entra ar, a gente não consegue ventilar. Todo o volume corrente que a gente joga nesse paciente, ele se redistribui pelo pulmão que consegue ventilar, que é um pulmão muito menor do que o pulmão de um paciente normal que não tem síndrome de desconforto. Então, por ele ter esse pulmão menor, residual, a gente chama isso de Baby Lung. Tem muitos estudos do próprio professor Gattinoni, sugeriu-se que o tamanho desse pulmão capaz de ser ventilado, ele é do tamanho do pulmão de um bebê, de peso. Então, por isso que ele chama de Baby Lung. Então, o subtipo H, ele é uma síndrome de desconforto clássico. Ele tem uma baixa complacência, ou alta elastância, que é o inverso da complacência. Ele tem uma grande perfusão de áreas não aeradas, de shunt. Por quê? Porque se você tem colapso e não tem ar, você ainda assim tem perfusão. E aí essa perfusão vai acontecer em áreas que não tem como ter troca. Então, você tem esse aumento do shunt direita e esquerda que está descrito no slide. E você tem um potencial nesse paciente, por ele ter colapso, você tem um potencial de ter maior recrutabilidade, caso seja necessário. Esses tipos de perfis, eu acho que são interessantes a gente ter na cabeça, e a gente tem que ter sempre. Quando o coronavírus acabar, e a gente vai continuar vendo síndrome de desconforto por trauma, por sepse, por ventilação inadequada, a gente tem que lembrar desses perfis, porque eles existem. Porque a gente não pode ter aquela ideia de que é síndrome do desconforto, é complacência baixa, eu vou aumentar o PIP, eu vou recrutar e vou resolver. Não, porque se você tiver um perfil que ele chama hoje de L, que a gente já vê na UTI há muito tempo, desde quando eu era residente, a gente via perfil L de SARA, você recrutar esse paciente e usar PIP alta, você vai prejudicar, porque ele não tem área recrutável, ele vai hiperdistender os alvéolos e vai amplificar a ventilação induzida, a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, isso não é um perfil restrito a pacientes com coronavírus, isso é um perfil de qualquer paciente que tem SARA. A importância que eu quero deixar aqui é que isso não tem que ser utilizado para certos dias de terapia, como vem sendo discutido. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui essa questão dos fenótipos, porque, primeiro, o fenótipo ele já é muito bem estudado, e na UTI, somente em asma e em oncologia, e a gente vem aumentando os estudos na UTI. Então, o fenótipo ele nada mais é do que um grupo de pacientes que compartilham de características similares que podem ser explicadas por alguma fisiologia em comum. Então, não necessariamente os fenótipos de ARDS hoje ainda podem ser considerados fenótipos, Mas é interessante a gente lembrar que existe uma pesquisadora chamada Caroline Kauf, da Universidade da Califórnia, São Francisco, que estuda isso há pelo menos 10 anos já, que é a fenotipagem de pacientes com síndrome do desconforto, muito antes da pandemia do coronavírus. E ela tem milhares de papers publicados sobre isso. E a gente deveria começar a olhar um pouco mais para estes papers. Por quê? Porque esses papers eles mostram classificações estáveis, então que os pacientes eles podem ser classificados em 2 fenótipos que são super estáveis e validados em diversos estudos internacionais, nos Estados Unidos, na Holanda. Ela mostrou que esses fenótipos são estáveis ao longo do tempo, então que esses 2 grupos que diferenciam os pacientes persistem por até 4 dias de ventilação mecânica, mostrando que são coisas estáveis, que realmente os pacientes são diferentes. E mais do que isso, ela fez um estudo biomolecular por trás para justificar por que esses 2 fenótipos são diferentes, do ponto de vista biomolecular. E ela finalizou a parte inicial dos estudos dela, mostrando que esses fenótipos respondem de forma diferente a terapias. Então, ao invés de a gente pegar toda essa evidência e jogar no lixo, em prol de uma fenotipagem baseada no editorial de 16 pacientes, a gente tinha isso vem sendo muito discutido pelos pesquisadores da área de ventilação mecânica. A gente deveria voltar para esses estudos, que mostram fenotipagens fidedignas de pacientes com síndrome de desconforto, baseado em grandes estudos randomizados já. Então, por exemplo, esse é o primeiro trabalho que ela mostrou no Lancet Respiratory Medicine em 2014, onde ela dividiu o paciente em 2 fenótipos, chamados um de hiperinflamado, que eram pacientes que tinham fenótipos com características de hiperinflamação, interleucina 6 alta, proteína C reativa alta, e um subfenótipo de hipoinflamação, que eram pacientes que tinham um quadro inflamatório menor, que a gente também vê no COVID. E ela mostrou que o fenótipo hiperinflamatório ele ia muito pior e respondia de forma diferente à PIP. O paciente hiperinflamatório que no trial randomizado tinha sido randomizado ao grupo de PIP alto, ele tinha uma melhor mortalidade do que o fenótipo hipoinflamatório. Então, esse foi o primeiro trabalho dela, mostrando já que existe sim fenótipos diferentes em ARDS, em síndrome de desconforto, que respondem de forma diferente a tratamento. E importante, as características clínicas basais dos fenótipos, grande parte das vezes são iguais. Isto é, a gente não consegue identificar na beira do leito, só olhando. A gente muitas vezes tem que lançar a mão de alguns exames adicionais, como ela mostra nesse trabalho dela.
ela mostrou que esses fenótipos eles são estáveis. Quando ela reclassificava os pacientes 3 dias depois, eles ainda assim caíam no mesmo fenótipo, mostrando que se isso for alguma coisa que a gente quer aplicar na nossa beira do leito, e a gente tem um delay entre o tempo de intubação e a gente conseguir fazer isso de alguns dias, ainda assim a gente vai encontrar esses fenótipos. Isso também é muito importante para os estudos clínicos randomizados. Tem um certo tempo entre o paciente entrar e a gente randomizar. Então, se esse fenótipo é estável, a gente ainda consegue encontrar esse paciente no estudo. Ela mostrou que esses fenótipos também respondem diferente à estratégia hídrica desses pacientes, de fluido-ressuscitação, com pacientes hiperinflamados se beneficiando mais de uma estratégia restritiva de infusão de fluidos do que os pacientes não hiperinflamados. Mostrou respostas diferentes à estatina, por exemplo, pacientes hiperinflamados se beneficiando de estratégias com estatina, e foi validado, inclusive, em coortes externas. Essa é uma coorte holandesa, onde os mesmos fenótipos foram encontrados e foram validados em pacientes com síndrome de desconforto. E o Lewy, que é um pesquisador lá do EMC, do nosso centro de Amsterdã, ele procurou isso ainda mais, ele encontrou um perfil leucocitário e um perfil genético completamente diferente desses dois fenótipos de síndrome de desconforto. Por que eu estou querendo trazer tudo isso? Porque a gente já tem na literatura de síndrome de desconforto uma grande gama de publicações que as pessoas podem procurar falando sobre subfenotipagem e baseado em dados controlados, randomizados, e que podem servir para a gente tanto para nos auxiliar tanto na beira do leito, quanto para guiar os futuros estudos clínicos que a gente vai ter em síndrome do desconforto respiratório usando esses diferentes fenótipos. E o Lewy mostrou novamente nessa coorte externa, de novo, pior desfecho em pacientes que são hiperinflamados, resposta diferente à estatina. Então, tudo isso já é extremamente discutido. Então, enquanto eu acho que os subtipos sugeridos pelo professor Gattinoni são importantes para a gente entender a doença, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de utilizar esses subfenótipos para guiar a nossa terapia, como sugerido no editorial recente do JAMA, que a gente vai discutir nas próximas questões. Uma mensagem que eu quero deixar é que, sim, a gente pode ter 2, ou até 3, ou até 4, a gente não sabe, diferentes síndromes do desconforto dentro do COVID, mas todas elas ainda assim se enquadram nas características de síndrome do desconforto e devem ser tratadas como síndrome do desconforto. Se ela é mais recrutável, se ela é menos recrutável, a gente vai discutir mais para frente. Mas eu trago também para as pessoas que são da área, que gostam, por favor, leiam os estudos da Caroline Kauf, do Lewy, porque eles têm muito mais racional fisiológico, já tem mais de 10 anos de estudos em subfenotipagem de paciente com síndrome de desconforto, que com certeza são válidos e ainda valem os pacientes com síndrome de desconforto induzido pelo coronavírus. Com certeza. Obrigada, doutor. E já fazendo um link com o que foi explicado agora, a gente tem uma pergunta da audiência, e aí a gente já começa a iniciar a nossa discussão sobre as possibilidades terapêuticas. Então, o doutor considera que por existir um problema em perfusão, a oxigenoterapia poderia ter um melhor desfecho do que a ventilação mecânica invasiva? Então, isso acho que a gente pode, se você quiser já fazer o gancho com as próximas questões sobre ventilação mecânica, a gente pode entrar nisso, aí a gente discute um pouco isso. Eu acho que então, vamos começar do início. O paciente que se apresenta com síndrome de desconforto induzida pelo coronavírus e está estubado. Então, esse slide aqui é uma recomendação do John Marini e do professor Luciano Gattinoni, onde eu concordo com 90% dele. Eu discordo só quando eles sugerem fugir de estratégias que a gente sabe que são benéficas, de acordo com os subtipos que eles classificaram. Então, a gente vai voltar nisso, mas vamos começar com esse slide aqui, que mostra o que a gente já pensa hoje que acontece com o coronavírus. Então, grande parte da patologia induzida pelo coronavírus parece ser realmente vascular, como foi bem perguntado pela audiência. Então, a gente entende, e aqui é o slide que eles tentam explicar essa fisiopatologia, entendendo que além da carga viral tendo um insulto talvez direto no epitélio alveolar, também tem um grande comprometimento vascular, promovendo uma vasoplegia e promovendo uma má perfusão e, consequentemente, um mismatch na distribuição de ventilação-perfusão. O que é isso? Áreas que perfundem não ventilam e vice-versa. Isto leva à hipoxemia inicial do coronavírus. Então, acredito que a hipoxemia inicial é não porque o paciente perdeu complacência, mas sim porque ele está com um mismatch de ventilação-perfusão. E quando a gente tem um mismatch de ventilação-perfusão, qual que é o reflexo natural do organismo? É aumentar o volume minuto, é aumentar a ventilação, tentando compensar. Isso é fisiologia. Então, se você tem um mismatch de ventilação-perfusão, você vai ter aumento do esforço respiratório, você vai ter aumento do volume minuto, tentando compensar e tentando melhorar a sua oxigenação.
Então, é aí que, nesse slide, ele sai da hipoxemia induzida pelo vírus e ele começa a ter esse reflexo de aumento de volume minuto e, potencialmente, aumento do esforço ventilatório. E aqui começa o fluxo que a gente vai discutir da PSIL, né, que é muito discutida, que é a Patient Self-Inflicted Lung Injury, que é a capacidade do paciente causar a ele mesmo uma lesão pulmonar. Então, como é que o paciente se apresenta normalmente? Isso a gente tem visto muito. Na Holanda, o reporte é igual, aqui na Austrália. Muitos pacientes se apresentam quase sem dispneia, mas hipoxêmicos. Não são aqueles pacientes que apresentam uma saturação de 85%, 80% diariamente, mas eles ainda não têm esforço. Eles, no máximo, têm uma taquipneia para tentar compensar como um mecanismo fisiológico. Esses pacientes, a oferta de oxigênio sempre é a primeira opção, porque a oferta de oxigênio, quando você tem mismatch de ventilação-perfusão, tem potencial de melhorar a oxigenação, sem necessidade de pressão positiva. E muitos estudos hoje têm sugerido que aquele paciente que você oferta o oxigênio e ele melhora a oxigenação, é um paciente que provavelmente ele tem, obviamente, um prognóstico melhor e ele não vai precisar necessariamente de ventilação mecânica. A gente não tem certeza, mas talvez não precise. Enquanto aquele paciente que já não responde à terapia com oxigênio é um paciente que provavelmente vai necessitar de ventilação mecânica de uma forma mais precoce. O que tem que ser monitorizado nesse primeiro momento, quando a gente opta por manter um paciente em ventilação não invasiva, seja ela por oxigênio, seja por ventilação de alto fluxo, seja por ventilação não invasiva pura? É o esforço. E saiu um editorial muito interessante do Martin Tobin, para quem quiser ler sobre isso. Esforço não é dispneia, não é taquipneia. Esforço tem que ser avaliado de outras formas. Então, não é porque o paciente tem dispneia ou taquipneia que necessariamente ele tem esforço respiratório. Ele pode ter. Esforço respiratório tem que ser avaliado por outro tipo de mecânica. Se a gente não tem nenhuma avaliação, ela é simples. Batimento de asa de nariz, uso de musculatura intercostal, fala entrecortada, que podem sugerir esforço ventilatório. Tem vários países, o Canadá, por exemplo, está recomendando, mas lá porque eles têm uma linha de pesquisa muito forte nisso, de monitorizar esses pacientes com pressão esofágica, a monitorizar exatamente o swing pleural e, consequentemente, o quanto de esforço que esse paciente está fazendo. Por quê? Porque não é a taquipneia necessariamente que vai levar à lesão, e sim o esforço respiratório. E aí a gente vai entrar nesse vórtice da vida que é chamado. É quando o paciente, a despeito de você oferecer o alto fluxo, a despeito de você oferecer a não invasiva, ou a despeito de você oferecer o oxigênio, ele ainda assim apresenta esforço respiratório. E aí esse paciente, sim, tem o risco de causar a PSIL e piorar ainda mais a lesão pulmonar. Então, na minha opinião, e no que a gente vem estudando, a intubação não tem que ser restrita a critérios de oxigenação. A hipoxêmico é igual a intubação. Não. Por quê? Porque tem vários trabalhos antigos já mostrando que a hipoxemia necessariamente não é critério único para a intubação. A gente não tem esse dado ainda no COVID, isso é uma opinião, isso é uma opinião de várias pessoas que estão vendo pacientes também, mas isso não é um dado. Mas na Holanda a gente tem, os pesquisadores lá e os meus colegas têm reportado muito isso, e isso vem mudando no mundo a ideia de que você tem que intubar um paciente com coronavírus se ele apresentar esforço, precoce, mas precoce no momento que ele apresentar o esforço, e não necessariamente na hipoxemia. A hipoxemia assusta, sem dúvida nenhuma, mas principalmente na questão que a gente tem cada vez menos recurso humano, ventilador, máquina, ficar entubando o paciente só pela hipoxemia, a gente pode se perder. Então, hoje tem sido discutida a intubação a partir do momento do esforço, quando o paciente passou a apresentar esforço respiratório, o paciente tem que ser intubado. De novo, isso não é baseado em dado, isso não é baseado em evidência. A gente, infelizmente, não sabe se a gente está piorando, está prejudicando os nossos pacientes com isso. A gente não tem dado e não vai ter. Nenhum estudo está sendo feito nessa linha. Mas isso é uma visão que muitos especialistas estão vendo. Estratégias que você pode ter ainda na ventilação não invasiva, na minha opinião, a primordial e que tem que ser tentada é a prona, em ventilação espontânea. Um paciente que está hoje em catéter nasal de alto fluxo ou em ventilação não invasiva, colocar esse paciente em posição prona. Isso é um projeto, o grupo do professor Antônio Artigas da Espanha já tinha um projeto de começar a fazer isso antes do coronavírus, eles iam começar um estudo randomizado que a gente ia começar com eles também, em paciente com falência respiratória aguda e prona em ventilação não invasiva. E quando eu digo aqui não invasiva, não é necessariamente a VNI, pode ser alto fluxo e catéter, bag, o que for. Esse estudo foi interrompido, obviamente, por causa do coronavírus, mas no coronavírus isso acabou se tornando uma prática muito frequente ao redor do mundo. Então, eu acho que tem que ser tentado. Basicamente, você vai pedir para o seu paciente virar de bruços, deitar de bruços e ver como ele vai responder. A expectativa, os italianos já têm alguns dados reportando isso, a expectativa é queda de frequência respiratória, melhora do desconforto e melhora da oxigenação.
E a ideia é manter esse paciente o máximo possível de tempo que ele consegue em posição prona. E hoje, sugere-se de 4 horas ao redor. 4 horas de prona, retorna para a supina e, se necessário, retorna também. De novo, se isso está postergando a intubação e prejudicando os nossos pacientes, a gente não sabe. Isso é uma coisa que a gente está tentando na forma de evitar intubar alguns pacientes que podem ser evitados e, consequentemente, salvar recursos para outros. A única área de ventilação mecânica que hoje tem estudos programados para o COVID é essa. São estudos clínicos randomizados de prona em paciente em oxigenoterapia não invasiva. Não existe nenhum estudo de ventilação mecânica útil. Só vários estudos na França, na Irlanda, na China, talvez a gente comece no Brasil, sobre prona em oxigenoterapia não invasiva. Eu acredito que tem que ser tentado. Obviamente, naquele paciente que já não está completamente desconfortável, que você tem que prosseguir para a intubação. E o paciente começa a apresentar aumento da frequência respiratória, manutenção da hipoxemia, eu acho que a posição prona em ventilação não invasiva deve ser tentada. E muitos outros pesquisadores e especialistas também concordam. Tendo feito isso, eu quero só mostrar também um slide rápido, porque muitos departamentos têm discutido a utilização da ventilação não invasiva e o alto fluxo por conta da dispersão de aerosol. Da ideia de que utilizar a estratégia não invasiva aumenta a dispersão de aerosol, aumenta o potencial de contaminação da equipe que está cuidando do paciente. A gente tem um estudo só nessa área, um estudo feito pelo Jack Washina, lá dos Estados Unidos, que eu vou mostrar que é esse aqui, ele ainda não foi publicado, ele está em pré-print, ele ainda não passou por peer review. É um estudo simples, 3 voluntários sadios dentro de um quarto de UTI, dentro de um leito de UTI. Então, já tem aqui a primeira limitação comparada ao Brasil, aqui era um quarto, como a gente tem hospitais privados no Brasil, mas não necessariamente do SUS. Tem leitos separados por biombos, e agora o coronavírus deve estar ainda mais próximo. Mas pensando nesse cenário deles, que é um quarto, que é um box, eles botaram 3 pessoas sadias, utilizando nenhum tipo de oxigenoterapia, utilizando oxigenoterapia de 6 litros via catéter, utilizando oxigenoterapia de 15 litros via máscara de reservatório, e utilizando catéter de alto fluxo de 30 e 60 litros. E promoveram a tosse nesses voluntários também. O que eles viram é que, comparado ao voluntário respirando em ar ambiente, a dispersão de aerosol é a mesma. Esse é o primeiro estudo que a gente tem dizendo que talvez o uso da ventilação não invasiva e o uso do alto fluxo não necessariamente vai promover aumento da dispersão de aerosol como a gente pensava. Inclusive, aqui na Austrália, o guideline para tratamento de coronavírus preconiza o uso de ventilação não invasiva e o uso de alto fluxo antes da tentativa de intubação no paciente que tem critério para tal. Então, esse é um estudo trazendo para quem tiver essa dúvida se pode disseminar mais. A gente não tem dados ainda robustos, esse é o primeiro estudo, sugerindo que talvez não, talvez a disseminação não seja aumentada com esses dispositivos, porque o que tem que ser feito é manter as precauções habituais de, se possível, um box isolado, todo mundo paramentado, cenários ideais, pressão negativa, que isso não é realidade nem em hospital privado no Brasil, então a gente não tem como fazer isso. Agora, a tradução disso para os UTIs que tem biombos como separadores, que tem um leito colado no outro, fica muito difícil. E aí vai ficar a questão de custo-benefício. A gente tentar um trial de ventilação não invasiva e alto fluxo com o risco de disseminação de aerosol, que não parece ser realidade, mas que ainda assim pode existir, porque a gente ainda não tem estudos tão conclusivos, mas em contrapartida a gente poder poupar alguns pacientes de serem intubados e, consequentemente, melhorar o desfecho dos pacientes, mas também salvar recurso para outros pacientes que podem ser intubados. Então, nessa balança, eu ainda acredito que nos cenários que a gente tem possibilidade, ainda é importante a gente utilizar a estratégia não invasiva nesse cenário. Então, passando disso e voltando para o nosso vórtex, se a gente não tiver como controlar esses esforços ventilatórios e o paciente continuar com esforços, ele continuar promovendo esforço ventilatório, aí sim ele pode entrar nesse vórtex que a gente chama de Vili-vórtex, que nada mais é do que a fisiopatologia da Vili, que eles chamaram agora de Vili-vórtex, que vai levar, entre outras coisas, a estiramento vascular com consequente exsudação endovascular, aumento do edema por lesão por hiperdistensão. Então, basicamente, a gente vai entrar nesse ciclo da chamada PCI, que é basicamente o paciente se prejudicando a cada momento que ele faz um esforço respiratório vigoroso. E o vigoroso, para a gente, se a gente tiver como medir, ele é com a pressão esofágica, um swing muito negativo, ele é, para quem está com catéter venoso central, uma oscilação da pressão venosa central muito grande, e para quem não tem nenhum desse recurso, é o critério clínico que a gente usa, o uso da musculatura acessória, batimento de asa de nariz, a falha entrecortada, não só necessariamente a taquipneia e a hipoxemia. Nesse paciente, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, se não houve outra estratégia que o beneficiou, aí sim intubar precoce. Quando a gente fala precoce,
não é no momento que ele chega no hospital, é no momento que ele foi tratado de alguma forma e não respondeu, né? E aí sim não tem como você deixar esse paciente na não invasiva 3 horas desconfortável. Então, por isso que essas estratégias têm que ser muito bem preparadas e muito bem... a equipe tem que tomar muito conta, porque senão você deixa o paciente lá sem avaliação, esse paciente vai deteriorar. Então, a gente tem que estar sempre em cima. E aí a gente vai prosseguir para a intubação orotraqueal. E aí, dentro da intubação orotraqueal, a gente vai entrar na estratégia ventilatória. Opinião do Ari, opinião de muitos especialistas que eu tenho conversado, opinião com os maiores especialistas em síndrome de desconforto, talvez com exceção de 2 ou 3. Tem que ser tratado como uma síndrome de desconforto. Como é que a gente trata a síndrome de desconforto? Volume corrente, baixo, até 6 ml por quilo de peso predito. Lembrar, não é peso atual, não é o peso de balança do paciente no leito. Qual que é a altura do seu paciente? Tem que ser medido a altura ou estimado, e com base nisso calculado o peso ideal pelas fórmulas estabelecidas. O volume corrente tem que ser limitado em 6 ml por quilo de peso predito. Ponto. Primeira coisa. Segundo ponto, inicialmente, com base em toda a literatura que a gente tem, inicialmente o paciente tem que ser ventilado com a PIP table. Essa ideia de a PIP de 15, PIP de 12, PIP de 13, por quê? Porque alguém disse, isso não tem cabimento, não tem racional para a gente acreditar que o PIP de 15 é um número mágico que vai funcionar. Assim como o PIP de 8 no paciente sem SARA, o PIP de 5, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a PIP table, num cenário de pesquisa, ela foi o que mostrou o melhor benefício em paciente com SARA, ela tem que ser utilizada. Se você vai optar pelo PIP table alto ou pelo PIP table baixo, é o critério do médico, é o critério do físico, é o critério da equipe. Eu, nesse cenário que a gente tem visto cada vez mais, os pacientes têm complacência boa, eu iniciaria com a PIP table baixa. PIP table, primeira PIP table do alveolar. Primeira coisa, volume corrente baixo, PIP da PIP table. E observar a resposta do seu paciente a essa terapia. Para lembrar, qualquer estratégia que a gente quer discutir a partir de agora, o recrutamento, a prona, todos os estudos que testaram, eles davam um tempo para o paciente se estabilizar antes de recrutar o paciente no estudo. O Prozeva, da prona, ele permitia uma ventilação otimizada de pelo menos 6 horas. Então, pelo menos 6 horas, você tinha que ventilar o seu paciente com a PIP table e com o volume corrente baixo. Depois de 6 horas, ele persistisse hipoxêmico, ele entrava no Prozeva. O ART, que muitas pessoas no Brasil participaram, era a mesma coisa. Pelo menos 6 horas de ventilação otimizada, PIP table, volume corrente baixo, paciente acoplado à ventilação mecânica, sem assincronia, e se mesmo depois desse tempo ele persistisse hipoxêmico, ele entrava no ART. Então, as pessoas não têm que ter o desespero de esperar que, assim que você entube, 1 hora depois o paciente vai estar bom. Não necessariamente. A não ser que o paciente se enquadre em critérios de refratariedade de tratamento, hipoxemia refratária que você não consegue tratar, volume corrente que você não consegue ventilar o paciente porque ele é muito baixo. Esse paciente entra no critério de urgência, que a gente vai ter que fazer alguma coisa na hora para ele. Mas não é a maioria. A maioria a gente tem esse tempo de esperar. E esperar é muito importante, porque grande parte dos pacientes que você iria expor a uma terapia potencialmente perigosa, recrutamento alveolar, que a gente já sabe que em casos inadequados pode matar o paciente, matar mesmo, por conta de instabilidade hemodinâmica e má prática. A prona, que sente que não tem habilidade, podem fazer o paciente perder um catéter, ser estubado na prona. A gente tem como esperar. E nesse tempo, alguns pacientes podem melhorar. E a gente pode evitar a necessidade dessas terapias. Então, a primeira coisa que eu falo é, entube, volume corrente baixo, PIP pela PIP table, e espere. Se depois de um tempo de avaliação, o seu paciente persistir hipoxêmico, persistir ventilando de forma inadequada, você pode lançar a mão das outras estratégias. E aí você pode, na minha opinião, lançar a mão da principal delas, que é a prona. E, de novo, a prona tem que ser indicada pelo critério que foi indicado no Prozeva, hipoxemia. Relação PaO2-FO2 menor que 150 em pacientes que estão sendo ventilados de forma adequada. Eu reenfatizo isso, porque várias vezes em plantão eu já peguei pacientes que estavam sendo discutidos estratégias, não só eu, qualquer médico e fisioterapeuta que sabe manejar esses pacientes. Estava sendo discutido ECMO, estava sendo discutido prona, e quando você faz a coisa adequada, você ventila, você acopla o paciente ao ventilador, você ventila de forma adequada, ele perde todos os critérios para ser utilizado ECMO ou prona. Então, o critério de prona não é complacência, o critério de prona não é melhorar a ventilação, o critério de prona inicial ele é sempre hipoxemia, como foi feito no Prozeva e como a gente tem evidência de benefício. Este paciente que mantém PF menor que 150 a despeito da estratégia adequada, ele pode ser ir para a posição prona, lembrar que a posição prona pelo menos 16 horas por dia, não adianta a gente ficar deixando o paciente menos tempo. E naqueles casos específicos onde a gente consegue avaliar a
através da impedância elétrica, através do ultrassom de tórax, através da tomografia computadorizada, que é um paciente que tem colapso alveolar, ele tem áreas de potencial recrutamento, e ainda com a nossa estratégia ótima, ele está hipoxêmico, ele está ventilando mal, a gente pode lançar a mão do recrutamento. Eu, Ari, gosto de sempre usar driving pressure nesse cenário. Como que a gente faria isso? Otimizei a ventilação do meu paciente com volume corrente baixo, com a PIP na PIP table, FO2 mínima possível para manter uma saturação acima de 92, 93. O paciente está acoplado ao ventilador, não necessariamente curarizado. Ele vai ser curarizado somente se ele tiver que ser curarizado, porque a gente não consegue controlar a sincronia de outra forma, só com sedação e só com ajuste de ventilador. Ele mantém-se assincrônico, a gente pode lançar a mão da curarização. Com tudo isso ótimo, eu gosto de sempre avaliar a driving pressure. Pressão de platô, menos a PIP, calculando com uma pausa inspiratória aí de aproximadamente 1 segundo, mas pegando logo a pressão de platô na primeira pausa, que a gente chama de P1. Por quê? Porque se em estratégia ventilatória ótima o paciente mantiver uma driving pressure alta, acima de 15, 16, 17, 18, isto já dá um bom sinal para a gente que esse paciente pode sim ter uma complacência reduzida, ele tem uma complacência reduzida, provavelmente por área de colapso, e que a gente precisa partir para alguma outra estratégia. Porque se a gente mantiver uma ventilação desse jeito, a despeito da gente acreditar que ela é completamente protetora, a driving pressure persistir alta, a gente provavelmente pode propagar a vírus nesses pacientes. E aí sim, com isso em mão, você pode, por exemplo, pensar no recrutamento alveolar. Porque você está tentando fazer tudo, o paciente está hipoxêmico, o paciente está com driving pressure alta, a sua estratégia já é ótima, e aí aqui o recrutamento encaixa como uma estratégia de resgate. E tendo uma driving pressure alta, esse é o paciente que pode se beneficiar da estratégia de recrutamento alveolar. Esse é o paciente que você pode fazer isso. Então, eu sempre gosto de seguir esse raciocínio. Faz o que a gente conhece que funciona de forma bem feita. Espere, dê tempo ao seu paciente para responder a estratégia, a não ser que ele se enquadre em critérios de refratariedade logo. Deu esse tempo, ele persiste com algum grau de hipoxemia necessitando de suporte muito alto, e tem uma driving pressure muito alta, aí sim você pode lançar a mão de estratégias de resgate, que são o recrutamento alveolar, para quem tem uma driving pressure alta, que são a estratégia de prona para quem persiste com relação PO2 a FO2 menor que 150. Eu acho muito importante a gente ter isso em mente para nos ajudar. E a gente sabe bem, tem vários trabalhos já que sugerem isso, do próprio Ian Gallagher do Canadá, mostrando que aquele paciente que a gente aumenta a PIP, ele melhora a oxigenação, esse é um paciente potencialmente respondedor a um incremento de PIP. Então, esse é um paciente, é uma outra estratégia que a gente pode usar na nossa ventilação mecânica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí vem o meu ponto de discordância com esse slide. Quando ele fala lá embaixo que se o paciente tem um perfil L, que é aquele paciente com complacência boa, eu posso usar um volume corrente mais alto e um PIP mais baixo. E se o paciente tem uma complacência mais baixa, mais alta, desculpe, mais baixa, uma elastância mais alta, ele tem mais áreas de colapso, a gente tem que usar aí uma estratégia como a gente usa na síndrome do desconforto. E limitando a PIP em 15. Por que eu critico isso? Porque isso tem sido muito criticado também por todos os especialistas. Porque isso não tem evidência nenhuma. Isso, basicamente, a gente está jogando toda a evidência que a gente construiu em 20 anos de síndrome do desconforto no lixo, em prol de opinião de 16 pacientes e 2 autores. Porque o que acontece? A gente já tem esse trabalho, vou mostrar aqui para vocês, vou ver se ele está aqui para vocês verem. Ele já mostra, isso aqui é um subestudo do ARMA, aquele estudo que comparou 6 ml por quilo de peso predito com 12 ml por quilo de peso predito em síndrome do desconforto, e reenfatizando, assim como todo o trabalho em síndrome do desconforto, ele foi feito com base em critérios de Berlim ou os critérios do consenso antigo, que eram muito parecidos, não levava em conta a complacência do paciente, não levava em conta a causa da SARA, se era viral, etc. Não levava em conta se a patologia era mais extravascular, era mais extrapulmonar e, consequentemente, vascular, era SARA, como a gente define no COVID, SARA, Berlim. Ele entrava nesses trabalhos. Então, os nossos pacientes eram incluídos e seriam incluídos nesses trabalhos. E esse trabalho, esse subestudo que o David Hager, lá de Boston, fez do ARMA, mostrou que mesmo em pacientes que têm pressão de platô baixa, e isso já é um surrogate para a gente de complacência boa, a redução de volume corrente acrescenta benefício. Então, mesmo quando a complacência é baixa, a redução de volume corrente, mantendo em 6 ml por quilo, acrescenta benefício. Então, eu não vejo por que a gente recomendar que, se o paciente tem SARA, mas a complacência é boa, ele vai se comportar de forma diferente à SARA de todos os estudos que a gente fez até hoje, que a gente pode usar volume corrente mais alto. Eu não consigo entender, não existe base na literatura para falar isso. Principalmente porque a gente sabe que mesmo durante 20 anos, todo mundo lutando para explicar que o volume corrente tem que ser baixo, quando a gente faz um estudo em vida real, como foi feito no Lung Safe alguns anos atrás,
Na vida real, as pessoas usam 8 ml por quilo na sala, não usam 6. Eles usam a mesma coisa que o estudo nosso que a gente fez em 2014, viu em pacientes que não têm SARA, que também é 8. Então, a gente já não aplica a evidência, sendo que a gente discute lá há 20 anos. Então, se eu virar agora e falar para vocês que tudo bem, pode ser liberal, usa 8, eu tenho certeza que em um mês vai ter lugar usando 10, vai ter lugar usando 11, vai ter lugar usando 12. E eu tenho certeza absoluta que o 10, o 11 e o 12 vão prejudicar o seu paciente. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade quando você quer enterrar toda a evidência que foi construída até hoje e que enquadra os pacientes que a gente trata hoje com coronavírus em prol de um pequeno editorial de 16 pacientes. Então, o volume corrente, para mim, não tem que ser liberado só porque o paciente tem complacência boa. Se ele tem SARA, ele tem que ser ventilado com 6 ml por quilo de peso perdido. A PIP não tem que ser setada de forma mágica. 15 no perfil high, 10 no perfil low. Não, ela tem que ser setada com base na PIP table, que é o que a gente tem de melhor hoje na literatura. E se com a PIP table ele persistir refratário à terapia com driving pressure alto, com hipoxemia, ele pode ser candidato sim a uma manobra de recrutamento alveolar de resgate. Ele tem que ser pronado se ele tiver hipoxemia, se ele tiver critério de PO2 e FO2 menor que 150, com isso a despeito de ventilação otimizada. Então, a minha ideia aqui de enfatizar é que a gente use o que a gente tem de evidência, e não que a gente tente jogar toda essa evidência no lixo em prol de coisas que a gente está vendo agora, conhecendo agora em uma doença, em estudos de 16 pacientes. Então, esse é o principal ponto. E depois a gente tem, obviamente, a fase de desmame, isso a gente já vai compreender grande parte das perguntas que a gente tinha. E o desmame a gente ainda não sabe, o desmame talvez seja a pior coisa, porque a gente não sabe como fazer. E a grande coisa que tem sido vista é que se você inicia uma fase de desmame muito rápida no seu paciente, ele pode voltar para trás, ele pode começar a ter esforço, ele pode voltar para trás, ele pode piorar. Então, qual que a gente está sendo muito discutido? É que você, a partir do momento que o paciente está com oxigenação adequada, mecânica adequada, você conseguiu já desmamar a PIP com base na PIP table, você está com volume corrente baixo, você começou a acordar esse paciente, você começou a transicionar ele para modos mais espontâneos de ventilação mecânica, por exemplo, um PSV, antes de você pensar em começar o desmame, nessa fase é ainda mais importante do que a gente já deveria fazer, monitorizar se o seu paciente está tendo esforço exacerbado em PSV, em ventilação espontânea. Isso já teria que ser feito em qualquer síndrome de desconforto, em qualquer paciente em ventilação mecânica, mas aqui ainda mais. E quais são as melhores formas de a gente monitorar um paciente em PSV se a gente não tem a pressão esofágica? Vamos lembrar de um conceito antigo que ninguém mais lembra, que eu vinha falando nas minhas aulas desde o ano passado, P01. Todo ventilador, hoje, grande parte dos ventiladores mede P01, e o P01 ele é um surrogate importante de mecânica respiratória, principalmente relacionada a PMUS, que é a força muscular que o paciente está fazendo. Se a P01 está muito aumentada, aí o valor de corte varia de 3 a 4, depende dos estudos, isso sugere que o seu paciente está fazendo esforço, e provavelmente talvez não seja a hora de começar esse desmame para ele. Precisa voltar para a ventilação controlada. Outras estratégias que a gente pode ter, esse trabalho do Belani é bem interessante, a gente consegue mensurar a questão de platô e driving pressure em PSV. Como? Fazendo uma pausa. PSV faz uma pausa inspiratória, garanta que na hora que você faz a pausa, o seu paciente não faz esforço, o seu paciente vai ter um recolhimento elástico do pulmão, e é essa curva que você vai ver, a curva da direita. Ao invés da pressão de platô ser mais baixa, como é normalmente, ela vai ser mais alta. Mas com essa pressão de platô, você subtrai da PIP em PSV e você consegue estimar a driving pressure. E também tem capacidade prognóstica, como mostrado nesse trabalho do Belani. Driving pressure alta em PSV também é ruim, então você pode lançar mão dessa estratégia. Uma outra estratégia, que para mim é um dos papers mais relevantes de 2019, do Ian Goliver, também do Canadá, é você fazer uma pausa expiratória durante PSV. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a pausa expiratória, o paciente vai puxar. E a hora que ele puxa, você vai ver essa concavidade na curva de pressão e você vai conseguir mensurar quanto que ele puxou. E se ele puxa muito, é porque ele tem um esforço exacerbado. Inclusive, ele sugere essas duas fórmulas aqui para você conseguir estimar tanto a PMUS com base nessa mensuração, quanto a driving pressure transpulmonar. Então, quando você inicia o desmame e coloca seu paciente em PSV, avalia a P01, avalia a pressão expiratória com esse esforço que o paciente está fazendo, avalia a pressão de platô. Se ele estiver fora da faixa, começando a fazer muito esforço, você vai ter que voltar para trás. Caso ele esteja bem, você pode manter em PSV e observar. E a partir daí começar a discutir os testes de respiração espontânea, começar a discutir a estratégia para estubá-lo. Eu acho que eu fui um pouco além nisso, mas a gente matou grande parte das questões, Gabi, se você quiser ir para alguma que a gente não falou.
Não, ótimo, doutora. A gente, pensando nesse período de intubação, e muitas vezes ele pode ser um pouco mais prolongado, quais os critérios a gente poderia discutir para a gente indicar ou não uma traqueostomia? De novo, talvez eu seja no anticlímax, porque talvez as pessoas estavam esperando a gente conversar sobre coisas específicas do Covid que não existem, né? E não vão existir, na minha opinião. Então, acho que a gente tem que, meu papel aqui é reenfatizar a aplicação da boa evidência e da boa ciência que a gente tem até hoje em síndrome do desconforto, que é muito grande. Então, a questão da traqueostomia na UTI, ela é extremamente discutida, extremamente discutida. Se ela tem que ser precoce antes de 7 dias, se ela tem que ser tardia depois de 14 dias. Então, a gente ainda não tem essa resposta já naturalmente na UTI. O que tem sido muito discutido no coronavírus? O coronavírus ele é uma patologia que leva tempo para o paciente sair da ventilação mecânica. Os melhores desfechos que eu vi foram na Holanda, onde a ventilação mecânica, em média, ficou em 7, 8 dias. Começou com 5, depois foi para 7, 8. Grande parte dos países eles falam em 10 até 14 dias. Na Itália, gira ao redor de 14, 15 dias. 2 semanas de ventilação mecânica. Isso quer dizer o quê? Se a gente utilizar uma estratégia precoce de traqueostomia, todos os pacientes serão traqueostomizados. Eu acho que isso não é uma boa estratégia. A ideia é que a gente tem, por exemplo, um paciente neurológico de traqueostomia antes de 7 dias, porque o paciente não vai sair do ventilador tão cedo, e a traqueostomia facilitaria desmame, facilitaria higiene, facilitaria mobilização. Eu acho que não se aplica aqui, porque os pacientes naturalmente vão ter um tempo de ventilação prolongado. Eu ali, e muitos especialistas que eu tenho conversado, eu acho que o corte que a gente tem habitual de 14, 15 dias de tubo, ele é adequado para o paciente com coronavírus. Por quê? Porque espera-se que até 75%, 60% a 75% dos pacientes até 15 dias eles consigam ser estubados, e deixando um número menor de pacientes para necessitarem de traqueostomia. Porque a traqueostomia também acrescenta um problema no sistema de saúde, porque o paciente em traqueostomia, a possibilidade dele disseminar aerosol, a gente não sabe. Porque aí você sim vai ter uma via aberta, muitas vezes ele vai estar nebulizando, e a via aberta da via aérea do paciente com o ambiente, e a capacidade de dispersão de aerosol do paciente nessa situação é enorme, a gente não sabe. Então, hoje a traqueostomia é discutida como é feita na UTI. Dar tempo, até 2 semanas, 15 dias de tubo, e aí sim começar a discutir a traqueostomia, caso a causa da intubação seja somente coronavírus. Se você optar por uma estratégia precoce, você vai provavelmente tracostomizar todos os seus pacientes, isso vai ser um grande problema. Ok, doutor. Foi citado anteriormente sobre as possibilidades, a ECMO como uma possibilidade em alguns casos de pacientes muito graves. Então, quando de fato a gente deve discutir essa terapia? Então, vamos lá. Estamos passando por 2 coisas que a gente pode discutir antes da ECMO rapidamente. Então, as 3 coisas que a gente fala muito. Bloqueio neuromuscular. O bloqueio neuromuscular que algumas pessoas perguntam e me perguntaram antes, acho que vale a pena falar, eu acho que vale a pena trazer a mesma discussão que a gente tem normalmente. Antigamente, todo mundo usava para todo mundo por causa do estudo do Papazian, do Acuras, em 2010. Depois, a gente começou a falar que não era para usar para ninguém por causa do Rose, do Petal, que saiu ano passado. Na minha opinião, o que esses estudos são? Eles são complementares. Então, eu sempre gosto de brincar nas aulas que eu faço com uma pergunta simples. Se eu te falar que eu tenho um paciente entubado com relação PO2 e FO2 de 140, você curariza esse paciente? Poucas pessoas hoje curarizam só com base na oxigenação, porque o Rose foi completamente negativo, ele era com base em oxigenação. Quando você acrescenta um dado falando, mas esse paciente tem uma complacência de 40, você curariza? Tem algumas pessoas que, com base na complacência, já optam por curarizar. Agora, a grande diferença vem, e que na minha opinião é aí que ela tem que vir, quando você fala, por exemplo, que o volume corrente não está de 6, está de 7,8, porque você não consegue sincronizar o paciente. O paciente está assincrônico. Então, eu gosto de falar que hoje o bloqueador neuromuscular está guardado para aquele paciente que você não consegue ventilar de forma adequada, com base na sedação e de ajuste de ventilação. Em relação à ECMO, de novo, a ECMO vai para os mesmos critérios que a gente tem, por exemplo, do estudo EOLIA, que é o estudo francês, que mostrou um quase benefício da ECMO, uma probabilidade de benefício muito grande, depois da análise bayesiana do Ian Gallagher também. Então, como é que eu acho que a ECMO tem que ser pensada numa estratégia de resgate de hipoxemia. Ponto. Um braço do EOLIA era para aqueles pacientes que mantinham hipercapnia, PCO2 alta e mantinham ventilação inadequada a despeito da estratégia máxima que a gente conseguia fazer com curarização e etc. Ela também pode estar para esse paciente. Qual é o problema da ECMO nesse cenário? A gente não tem recurso nem para cuidar de paciente em ventilação mecânica. Hoje, a mortalidade reportada em Nova York de 88% em paciente em ventilação mecânica, a despeito dela ter sido reportada errada, né, o cálculo foi feito de forma errada, eles até vão retratar o paper, eu não acredito que ela vai ser muito baixa, ela vai ser ainda assim alta. Isso mostra o quê? Que não basta ter ventilador, tem que ter um profissional para cuidar do paciente com ventilação mecânica. Por isso que a ideia de múltiplos ventiladores, etc., na minha opinião, não tem muito racional.
Não adianta você entubar 10 pacientes com um ventilador e não conseguir tomar conta desses pacientes. Ainda mais uma patologia, como a gente discutiu durante uma hora, tão complexa. Então, não é ter a máquina, tem que ter a educação, como a gente está fazendo aqui. Então, a ECMO acrescenta um workload na equipe, acrescenta uma carga de trabalho enorme na equipe, nos melhores hospitais. E a gente já não está conseguindo dar conta dos pacientes sem ECMO. E aí a gente talvez tenha que pôr ECMO em um paciente, e a gente vai acrescentar um risco enorme nele, porque talvez a gente não consiga tomar conta desse paciente por causa das outras demandas, ou se a gente despender muito esforço nesse paciente específico, a gente vai perder esforço em outros 10 que estão entubados. Então, sem querer entrar aqui na discussão ética de como agir em momentos de catástrofe, que é o que está acontecendo, a ECMO ela tem que ser muito bem pensada como ela era antigamente. Pacientes que têm prognóstico, primeira coisa, isso é baseado principalmente em idade, comorbidade, estado neurológico. Pacientes que têm doença potencialmente reversível, que aí o coronavírus se enquadra bem, e pacientes que têm hipoxemia refratária. Na minha opinião, é esse que tem que ser o critério. Relação PO2 e FO2 menor que 80, em alguns lugares são até menor que 50, com estratégia ventilatória máxima, isto é, FO2 acima de 60, PIP otimizada, volume corrente otimizado, e alguns locais têm falado até em ser muito mais restrito. Né? Esse FO2 de 60 que foi discutido hoje virá 1. O paciente tem 100% de FO2. PO2 é FO2 menor que 80, em alguns locais falam em 50, com FO2 de 100%. Estratégia otimizada, esse paciente seria candidato a ECMO. Então, na minha opinião, a ECMO ela tem que ser restrita às suas formas e aos seus critérios de oxigênio, de hipoxemia, como foi feito no EOLIA, que é o melhor trabalho que a gente tem de ECMO em paciente com síndrome de desconforto, e que, de novo, com certeza incluiu pacientes com pneumonia viral em sua amostragem. Talvez não Covid-19, mas com certeza pneumonia viral, e com certeza coronavírus outros, porque coronavírus existe nas UTIs há muito tempo. A gente tem alguns trabalhos na Holanda mostrando uma prevalência de coronavírus de 11% em pacientes internados em UTI, muitos deles sem infecção respiratória. Então, de novo, reenfatizando que o que a gente tem de evidência em síndrome do desconforto, na minha opinião, se aplica muito bem a paciente com coronavírus, incluindo o uso da ECMO. Certo, doutor. E a gente tem um outro questionamento, saindo um pouco da questão específica de ventilação mecânica, que é relacionada à terapia medicamentosa. E aí a gente queria ver quais são hoje as perspectivas em relação a essas terapias. Então, vamos lá. A gente não tem nenhum remédio, vamos começar já do básico. Não existe nenhum remédio para coronavírus. Tá? Na minha opinião pessoal, como pesquisador que trabalha em pesquisa clínica já há um bom tempo, não existirá nenhum remédio para coronavírus, na minha opinião. Como não existe para nenhum outro vírus, ou nenhum é muito, mas como não existe para grande parte dos vírus, a gente convive com doença viral há muito tempo, e a minoria delas tem tratamento, então não seria agora que seria diferente. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Segundo ponto que eu queria discutir, antes de falar de qualquer estudo, é a gente tomar cuidado com a proporção que as coisas tomaram hoje em dia. Hoje a coisa virou uma briga de rede social e briga política, a gente não vai entrar aqui também, mas do cara que acredita no remédio ou que não acredita. Que é compreensível para o público leigo e que é completamente incompreensível e não aceitável para o público especialista como nós. E a gente não está em posição de acreditar ou achar, a gente está em posição de fazer o que é certo. E eu, como pesquisador, não posso achar nada, eu tenho que ter uma hipótese, testá-la em um estudo e reportar o resultado. É isso que tem que ser feito. E é isso que está sendo feito com vários remédios. A hidroxicloroquina é o remédio que tem sido mais estudado, em combinação ou não com a azitromicina. Eu acredito que o primeiro estudo que vai sair nisso vai ser o RECOVER, que é o estudo do Reino Unido, que já tem hoje tem mais de 6 mil pacientes randomizados, e que deve sair agora em maio, começo de junho, já com essa resposta. O outro antiviral que a gente tem, que é o Remdesivir, saiu hoje no New England, um trabalho inicial, que já foi neutro, né? Mas a gente está sofrendo muito nesse momento, por isso que eu acho que o RECOVER é importante. A gente está sofrendo muito, principalmente dos estudos vindo da China, de uma coisa que sempre aconteceu na literatura médica e está amplificada agora, que são os estudos underpowered, que a gente chama, estudos sem poder. Por quê? Porque na ânsia de querer publicar alguma coisa, e obviamente eu entendo que não é só na ânsia de querer publicar, é na ânsia de querer achar algum tratamento, e na ânsia de querer mostrar para as pessoas a melhor evidência, a gente tem feito estudos que não têm poder para responder a nossa questão. O estudo do Caletra, que é o lopinavir e ritonavir, que foi publicado no New England, 19 de março, é um exemplo clássico disso, onde ele foi um estudo que foi dito como negativo, como neutro. Os pesquisadores basicamente mataram a droga, e muitas pessoas pararam de usar a droga. Quando qualquer pessoa que entende um pouco de estatística e metodologia, quando lê aquele estudo, enxerga perfeitamente que ele é completamente underpowered, que ele não responde questão nenhuma. Existe ali
uma probabilidade, quando a gente faz, até submeti um editorial para o New England, uma carta para o New England sobre isso, quando a gente faz uma análise bayesiana de probabilidade de benefício, a gente tem quase 75% ainda de benefício da droga nesses pacientes com respeito à mortalidade em 28 dias. Só que na ânsia de publicar o resultado, na ânsia de ter uma resposta, os estudos são finalizados com 200 pacientes, e os estudos sempre acabam negativos, falando que a droga não funciona, e muitas delas, na minha opinião, não vão funcionar mesmo, mas muitas, como por exemplo essa, podem ser tiradas de circulação porque a gente fez um estudo mal feito. E aí muitas pessoas perguntam, mas você acha que é possível fazer um estudo durante uma pandemia? Eu acho que é mais possível, na minha opinião. Primeiro, é mais ético. Lembrar que as boas práticas em pesquisa surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas achavam que porque viviam um momento de exceção, que é a Segunda Guerra Mundial, podiam fazer o que quisessem. É o que está acontecendo hoje. Como a gente está numa pandemia, o profissional de saúde acha que ele pode fazer o que quer. Que ele pode dar o volume corrente que ele quer, com base no editorial, que ele pode dar o remédio que ele quer, porque ele acredita, que ele pode dar a droga que ele quer, porque se ele não der, ele não vai estar fazendo nada, e eu vou finalizar minha aula com isso, no final. Então, a gente hoje tem feito coisas que não são éticas. A gente tem oferecido medicamentos que não são medicamentos para a condição, e temos dado aí achando que a gente está fazendo bem. E a gente não está fazendo bem. Por isso que existem as boas práticas em pesquisa, principalmente para momentos de exceção, como era a Segunda Guerra e como era a pandemia, onde as pessoas acham que a justificativa por ser uma pandemia, ela basta para que a gente faça coisas que não são consideradas, se não éticas, não são boa prática. Então, a gente tem que sempre seguir. Então, tem que ser, sim, feito estudo randomizado durante a pandemia, porque se a gente não fizer tudo que a gente estiver fazendo com os nossos pacientes, a gente não vai saber se está funcionando, e pode estar até prejudicando. E ele é mais fácil, entre aspas, de ser feito. A gente tem muito mais pacientes, a gente tem muito mais apelo da mídia e do público leigo. A mídia no Brasil ela faz um trabalho muito ruim, infelizmente, de desinformação. Mas a mídia ao redor do mundo, aqui na Austrália a gente vê muito isso, ela tem um papel diferente. Ela informa a população e, consequentemente, a gente tem mais chance de expor o que a gente faz no público leigo. Grande parte dos meus amigos não sabiam o que eu fazia até uma semana atrás, 2 semanas atrás. Agora eles até assistem esses webinários e entendem o que eu faço. Então, uma chance única da gente educar a população da importância de fazer estudo. E uma doença que a gente tem 500, 600 mortes por dia, 6 mil casos, 30 mil casos por dia nos Estados Unidos, a gente consegue colocar doente nos estudos. O Reino Unido está provando isso. 10% dos pacientes com Covid no Reino Unido, hoje até um pouco, a proporção é mais ou menos essa, estão randomizados no estudo Recover. Então, a gente tem como fazer. E por que o estudo randomizado é importante? Eu quero mostrar esse slide para vocês. Porque é só com o estudo randomizado que a gente consegue ver isso. A gente sempre tem 4 perfis de pacientes. O paciente que é o que a gente chama de condenado, ele morre, e vai morrer, de qualquer jeito. Podemos fazer o que a gente quiser, ele vai morrer. E a gente tem um paciente sobrevivente, que é o paciente que vai sobreviver de qualquer jeito. Também a gente pode dar qualquer remédio que ele vai sobreviver. A população que a gente se interessa são essas duas do meio, que é a população onde o tratamento vai ajudar, e a gente vai falar que ele funciona, e a população onde o tratamento vai matar, e a gente vai ter que indicar não utilizar. Sem estudo clínico randomizado, a gente não tem essa resposta. Por quê? Porque se eu tenho um paciente na minha UTI grave, e aí o médico chega e fala, eu quero dar a cloroquina porque ele está muito grave, e eu dou a cloroquina, e ele morre, qual que vai ser a cabeça do médico? Ele vai falar, morreu porque era doente muito grave. Pelo menos eu tentei fazer alguma coisa. Se ele dá a cloroquina para esse mesmo paciente e o paciente sobrevive, qual que é a cabeça dele? Está vendo? A cloroquina funcionou. Só que a gente, que não entende de pesquisa e não tem o racional, a gente esquece das outras 2 categorias, que são as categorias onde a cloroquina pode ter matado o meu primeiro paciente, ou qualquer outra droga, e eu não sei. Ou o meu paciente pode ter melhorado, queria melhorar a despeito de eu ter dado alguma coisa. E a única forma de responder essa questão é com estudo randomizado. O estudo randomizado é a única forma que me garante que esses 4 grupos são balanceados. É a única forma de me garantir que os grupos que estão sendo testados, eles são exatamente iguais. E que a única diferença é o tratamento. E aí sim eu vou ter uma resposta para os dois grupos do meio. A ideia de que a droga funciona in vitro, de que a droga funciona em animal, de que a droga funciona na bancada do laboratório, ela é muito importante para desenvolver a droga como um todo, mas ela não é o que tem que ser utilizado para que eu use a droga na beira do leito. E nunca foi, não tem que ser agora. A gente tem milhares de estudos mostrando drogas que eram potencialmente ótimas na beira na bancada, no animal, e não foram boas no ser humano. No FDA, ou não, nos Estados Unidos tem essa equação muito bem definida, 14% só das moléculas que são desenvolvidas chegam ao público. Então, aí 86% falham no meio do caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
translacionar essa evidência de bancada de laboratório, etc., para a prática clínica é um erro, que a gente não sabe. Principalmente numa condição como o coronavírus, onde grande parte dos pacientes, ainda bem, são com sintomas leves. Nesses pacientes com sintomas leves, você acrescentar o efeito adverso de um remédio é ainda pior do que no paciente mais grave. Então, ainda mais no paciente mais leve, a gente tem que ter total segurança do perfil da droga. Porque acrescentar efeito adverso no paciente que está entubado, ruim na UTI, é ruim. Mas é menos pior do que se você acrescentar esse efeito adverso num paciente que está em casa, com coronavírus e tosse. Ou, quem sabe, até nem coronavírus nos casos, às vezes. Porque a gente sabe que os testes têm problema. E aí você acrescenta o risco de uma droga para esse paciente. É a questão da vacina. Você dá uma vacina num paciente que não tem nada e ela induzir efeito colateral. Então, dar a medicação é ainda mais problemático no paciente que não tem sintoma, que é um sintoma leve. O efeito adverso dessa medicação pode se sobrepor ainda mais. Então, a gente precisa desses estudos para dizer isso. A gente tem na literatura, de novo, milhares de exemplos de drogas que eram excelentes na bancada, que eram excelentes nos animais e mataram os pacientes. Tem exemplo na cardiologia, tem exemplo na UTI, tem vários exemplos, né? Tem exemplos de todos os tipos de drogas que trabalhavam, que eram muito boas em desfechos que a gente chama intermediários, que foram horríveis em desfechos centrados no paciente, que é o desfecho que realmente nos interessa. Mortalidade, qualidade de vida, tempo de internação, recurso. Então, a gente não tem terapia medicamentosa. Na minha opinião, a gente não terá. E, na minha opinião, elas têm que ser utilizadas estritamente em estudos clínicos. Ponto final. Essa é a minha opinião como médico, como pesquisador. Ah, se você tivesse coronavírus, todo mundo que me conhece tem carta branca para me colocar em estudo. Todo mundo. Ah, se alguém da sua família, será colocado em estudo. Porque eu não acredito, eu acho que estar em estudo protege o participante, protege o paciente, do que ficar dando medicação à torta e à direita, como a gente acha. Uma outra linha de terapia que a gente tem são os imunomoduladores, tocilizumab, sarilumab, o Anankira, que estão vendo agora, todos eles também com potencial de agir no que a gente chama da cytokine storm, que é a tempestade de citocinas. O tocilizumab já tem alguns estudos mostrando que talvez não faça tão bem, talvez se for utilizado em paciente mais leve. Os dados italianos que a gente trabalhou são bem claros que em paciente de UTI grave ele não vai tão bem, talvez ele tenha algum benefício em paciente fora de UTI. De novo, todas as vezes que a gente tentou modular a resposta inflamatória de pacientes com sepsis e síndrome de desconforto, a gente não fez bem. A gente tem diversos estudos já de UTI, com medicações tentando modular resposta inflamatória, tentando modular fator de necrose tumoral, interleucina em paciente com sepsis e SARA. Todos foram negativos e muitos foram, inclusive, interrompidos antes por malefício ao paciente. Então, a gente ainda também não sabe, eles estão sendo estudados, em breve devem sair os resultados. E a última coisa é o plasma de convalescente, que seria basicamente você pegar o plasma de pacientes que sobreviveram ao coronavírus e têm uma contagem de anticorpos adequada, infundir esse plasma em pacientes, na ideia de que esses anticorpos do outro paciente combatam o coronavírus do paciente que está. Esse primeiro, ele veio com um relato de 5 casos do JAMA chinês, de pacientes muito graves, que mostrou melhora em todos os parâmetros, melhoras em padrões inflamatórios, queda de PCR, etc., mas, de novo, não tinha um grupo controle, a gente não consegue dizer se isso ia acontecer sem a medicação, sem o plasma, mas tem alguns estudos de plasma convalescente acontecendo, inclusive um no Brasil, vai começar agora, eu vou participar do DMC desse estudo, e ele vai começar agora em Ribeirão, Einstein, o Sírio-Libanês, tem vários centros que vão, a Unicamp, que vão randomizar pacientes para plasma convalescente versus não plasma convalescente, e dois volumes de plasma convalescente para ver também a questão de dar menos volume para esses pacientes. Então, essas são as principais linhas de pesquisa que a gente tem. Na minha opinião pessoal, Ari, nenhuma, a gente não vai ter nenhuma droga para o coronavírus. Talvez o plasma de convalescente pode ter alguma ajuda em pacientes mais graves, na forma de tentar diminuir a resposta inflamatória, mas não sei se isso vai se traduzir em melhor desfecho. A mensagem que eu quero deixar só é muito cuidado com tudo isso, e que, na minha opinião pessoal, a melhor forma de você tratar o seu paciente é seguir o que a gente já tem de evidência na literatura de anos, não se deixar levar por novas evidências que surgiram agora de uma doença que existe há 4 meses, e, se possível, se você quiser fazer o melhor para o seu paciente, na minha opinião, ele tem que ser incluído em estudos, porque nos estudos eles vão ser, a gente tem comitês externos que ficam de olho para ver se tem evento adverso demais, eles são seguidos de forma adequada, e a gente com certeza consegue promover uma resposta para todas essas questões de forma adequada, e não no achismo, ou não no que a gente acredita.
Bom, doutora, a gente está chegando ao final, mas a gente tem uma última pergunta da audiência que nos questiona o seguinte: nesses perfis de paciente, seria melhor a gente ventilar em qual modo ventilatório, PCV ou VCV? E ela ainda questiona como que seria o recrutamento em pacientes H, qual que seria a melhor estratégia? Então, vamos lá. Em relação a modo ventilatório, de novo, a resposta vai novamente para o que a gente tem na literatura. Não existe na literatura nenhum tipo de evidência que um modo é superior ao outro. O que existe é que, se você tem maior capacidade de monitorar o paciente, é mais fácil você ventilar em PCV. Por quê? Porque o fluxo é livre, supostamente o paciente fica mais confortável, e o risco do volume corrente ser variável, se você está na beira do leito tomando conta, você consegue ir ajustando a ventilação de acordo para manter o volume corrente na faixa. O benefício, por outro lado, do volume corrente, e por isso ele é um dos métodos uma das modalidades mais utilizadas em estudos clínicos, é que a partir do momento que você determina o volume corrente, ele vai ser sempre aquele, a despeito que vai ser variado, vai ser a pressão, mas você garante que você mantém o volume corrente de 6 ml por quilo ou menos durante todo o ciclo da ventilação. Então, você, se não tem tanto momento para olhar o paciente, talvez seja mais fácil. Algum vai promover melhor desfecho no seu paciente? Não, nenhum. A gente não tem nenhuma evidência na síndrome do desconforto. A Europa, em alguns centros, usam VCV, os Estados Unidos, o Brasil, usam PCV. Eu não vejo nenhum problema em utilizar nenhum dos dois, desde que dentro da modalidade você opte pela estratégia ventilatória que a gente discutiu aqui, protetora. Volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, PIP pela PIP table inicialmente, dar tempo ao seu paciente, monitorizar a driving pressure e depois disso partir para estratégias de resgate se necessário, como recrutamento e a posição pronta. E a outra questão em relação foi qual? Foi? O recrutamento nos pacientes com perfil H. Isso também é uma questão de muita discussão, né? Cada centro tem o seu, a gente não tem uma resposta de qual é melhor. No Brasil, a gente tem como cultural o recrutamento que a gente chama de stepwise, onde você parte de um valor de PIP, a gente depende do centro, tem centro que parte de 25 de PIP, e vai incrementando a PIP em steps que podem variar de 3 ou 5, até você atingir um determinado valor, que pode ser 45 de PIP num cenário extremamente extremo, como a gente já viu no Brasil, pode ser 35, isso depende, mas, na minha opinião, o recrutamento stepwise, onde você vai incrementando a PIP aos poucos e dando tempo entre essas manobras, ele é o mais seguro, porque o incremento da PIP de forma muito rápida, obviamente, predispõe a risco hemodinâmico para esses pacientes. Então, eu optaria pela estratégia com incrementos em stepwise da PIP, de forma lenta, e depois a estratégia de PIP decremental para você selecionar a melhor PIP pela complacência, ou se você tiver um tomógrafo de impedância, você pode usar o tomógrafo de impedância para avaliar a distribuição de ventilação, avaliar a aeração e etc. Mas eu quero reenfatizar que, na minha opinião, o recrutamento ele tem que ser bem restrito nesses pacientes, que grande parte deles tem uma complacência boa e não vão necessitar de recrutamento, e que ele deve ser restrito para aquele paciente onde você já fez a estratégia ótima, de volume corrente baixo, PIP table, e mesmo assim ele persiste hipoxêmico, e mesmo assim ele persiste com uma driving pressure alta. Esse paciente é um paciente que potencialmente pode se beneficiar do recrutamento. Se ele tiver só hipoxemia, mas não tiver uma driving pressure tão alta, acima de 15, a chance dele se beneficiar do recrutamento é pequena. A gente tem que sempre ficar em olho disso. E a prona sempre tem que vir antes do recrutamento, se for possível. Se você tiver critério de prona por oxigenação, PF menor que 150 com a ventilação ótima, ela tem que sempre ser feita primeiro antes do recrutamento. Porque o recrutamento a gente não tem evidência de benefício, talvez tenha benefício, a gente tem evidência de colo quando utilizado de forma para todo mundo como um arte, e a prona a gente tem evidência de benefício. Então, ela é prioritária em relação ao recrutamento alveolar. E sempre que a gente optar pelo recrutamento alveolar, tem que tomar cuidado para que ele não faça pior, não faça mal aos nossos pacientes. O paciente tem que estar monitorizado de forma adequada, de preferência com uma linha arterial, com pressão arterial invasiva, com capnografia, se possível, sedado e curarizado, se necessário, de forma adequada. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito cuidadosa para evitar o dano nesses pacientes. Então, por isso que ela tem que ser guardada para uma situação mais de refratariedade. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de fazer alguma consideração final, alguma mensagem final para os profissionais. Eu trouxe esse slide, vou até lê-lo, na verdade, dar a minha opinião. O slide foi escrito pelo Todd Rice, vale a pena ler, eu sugiro que todos leiam esse paper, ele está no Annals of the American Thoracic Society, que está online free. O Todd Rice ele é um pesquisador da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, ele é
um dos maiores trialistas, que a gente chama, né, dos melhores pesquisadores clínicos em síndrome do desconforto. Então, ele foi quem fez o Omega, que foi o estudo de ômega 3 em SARA, ele fez os 2 estudos recentes de salina versus solução balanceada, os SMARTs, ele faz parte do PETAL, que é o network que estuda síndrome do desconforto. E essa conclusão dele, para mim, ela é muito boa para esse momento. Então, basicamente, ele diz que nesse momento que a gente tem muito trabalho e principalmente muita incerteza, e quando eu falo isso, eu falo por mim também, muitas pessoas acham que eu tenho prazer em falar que nada vai funcionar no coronavírus, muito pelo contrário, eu gostaria que alguma coisa funcionasse amanhã, para eu poder sair da minha casa, para eu poder ter tranquilidade que meus familiares e meus amigos estão bem no Brasil, para a economia voltar a girar e eu não ter risco de perder meu emprego aqui, para eu poder voltar no bar e tomar uma cerveja com as pessoas que eu gosto. Então, eu também, como todo mundo, quero que o coronavírus seja resolvido o quanto antes. Mas eu tenho um papel importante de disseminar a informação correta e não falácias e mentiras políticas ou em prol de um sistema ou outro. Então, essa é a minha função aqui. Então, mesmo nesse momento, a gente pode ter esquecido muitas coisas que a gente fez pelos nossos pacientes graves. E, às vezes, eu me esqueço. E, muitas vezes, a gente se esquece porque isso é tão natural que a gente acha que não é especial. Ah, mas o que eu faço na UTI? Ah, eu ventilo, uso volume corrente baixo, dou volume quando precisa, dou antibiótico. Nossa, isso é tão pouco. Isso acontece para grande parte dos profissionais em saúde. Por exemplo, fisioterapeutas excelentes do Einstein, que eu tenho certeza do nosso UTI que trabalham comigo, que eles vão lá em 2, 3 minutos, eles resolvem ventilação mecânica e eles esquecem como isso é importante. Só quando a gente vai em outros centros, em outros locais que as pessoas não têm essa expertise, que a gente vê que pessoas que estão aqui nesse webinar, por exemplo, fazem muita diferença. Mas tem um outro problema, que talvez as pessoas, não é que elas esqueceram que a gente faz coisa muito boa, é que elas podem estar tratando pacientes de forma diferente, de verdade, porque elas realmente acreditam que tem que ser tratado de forma diferente, nessa sensação de, eu preciso fazer alguma coisa. E esquecendo que eu preciso fazer alguma coisa, às vezes é esperar e não fazer nada, que é o melhor para o nosso paciente. A ideia de que a gente sempre tem que fazer alguma coisa, pode ter certeza que ela vai prejudicar o nosso paciente. Então, ele segue dizendo que não dar uma medicação que não tem nenhuma evidência de alta qualidade do seu benefício, não é a mesma coisa que você chegar lá e não fazer nada. Eu escuto muito isso. Mas você está me falando que eu não tenho que dar medicação, eu vou chegar lá e não vou fazer nada? Então, não é a mesma coisa. Eu não estou falando para você não tratar alguma coisa que tem tratamento, eu não estou falando para você não usar a estratégia que funciona. Eu estou falando para você não utilizar alguma coisa que não tem evidência nenhuma. E isso não é a mesma coisa que não fazer nada. Então, muito pelo contrário. Você fornecer o cuidado ao paciente crítico baseado na evidência, como a gente discutiu nesse webinário aqui, é muito mais do que fazer simplesmente alguma coisa para o seu paciente. É dar para ele a melhor chance que existe hoje de sobrevivência, sem nenhuma complicação. E não também colocá-los em risco de desfechos piores por evidências que não são baseadas, por tratamentos que não são baseados em evidência. É não dar a chance do seu paciente morrer, porque a cloroquina alargou o QT dele, ele fez um torsade-points, ele morreu por morte súbita, e no final a cloroquina não ia ter feito nada para ele. É não dar o volume corrente baixo, porque talvez um especialista falou que pode dar 7, 8, e jogar no lixo 20 anos de evidência de SARA, e matar o seu paciente por induzir uma vilha. É não falar para todo mundo que pode usar 7, 8, os hospitais pelo Brasil estarem utilizando 12. Então, não dar uma coisa que não tem evidência é o melhor cuidado que você pode ter para o seu paciente. Ele finaliza dizendo que se a coisa favorece o mais velho, favorece a experiência, então a medicina baseada em evidência que a gente teve aí pelos nossos prévios pesquisadores, médicos, fisioterapeutas e etc., é uma obrigação nossa. Então, é a nossa obrigação dar aos nossos pacientes o melhor tratamento, e exatamente é isso que eles merecem. Não tratamentos que são experimentais sem estar dentro de estudo, não tratamentos que a gente não julga adequados, e muito menos tratamentos que servem só para tratar a nossa ansiedade de não estar fazendo nada, mas que podem, na verdade, estar só matando o nosso paciente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e rediscutir, repensar a nossa posição como profissional de saúde, sobre o que é não fazer nada. Na ânsia de querer ter a nossa consciência tranquila de que a gente tentou tudo, a gente coloca os nossos pacientes em risco. A gente tem que sempre repensar e tomar muito cuidado com isso. É isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço novamente a oportunidade. A gente se estendeu um pouco mais, então não deu tanto. Eu espero que a gente tenha coberto aí todos os pontos. E meu e-mail está aberto para quem tiver qualquer dúvida e algum comentário, a gente pode discutir por lá. Eu agradeço a Degger por essa oportunidade de fazer esse webinário aqui, pelo companheirismo que a gente tem de sempre. Contem sempre comigo para o que for necessário, pois eu tenho certeza que sempre é baseado na evidência científica, é sempre baseado no melhor que a gente tem a fazer.
Doutora Ari, nós quem agradecemos a você. Muito obrigada por essa entrevista incrível e tão esclarecedora. Agradecemos também a todos pela participação. Eu informo que o vídeo dessa entrevista foi gravado e ele será enviado a todos os participantes. Qualquer dúvida, entre em contato com a Dräger pelo contato que vai aparecer na tela de vocês. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite.